O movimento de combate à corrupção eleitoral, ele tem uma história muito interessante, uma história relativamente recente, mas que já tem um conteúdo muito vasto. Um conteúdo de aprendizado, de trabalho coletivo, de atuação em rede. A própria presença do CONFEA no Comitê Nacional do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral é uma demonstração dessa necessidade que se percebe de se atuar em conjunto, não sobrepondo uns às ações dos outros. Eu tive a oportunidade de assistir o lançamento da campanha interna do sistema no tema da corrupção. Então, a participação do CONFEA no movimento de combate à corrupção eleitoral, para nós, significa saber que nós temos um diálogo com uma entidade que congrega um número, não só um número imenso de brasileiros, mas um segmento extremamente representativo da sociedade brasileira e que tem uma capacidade muito alta, mas muito grande, de levar adiante os conteúdos dessas preocupações que hoje são preocupações absolutamente gerais. Todos têm na sua mente essa questão da democracia e da ética nas eleições como uma questão absolutamente central. Conversava há pouco mais de uma semana com o ministro Carlos Aires Brito, no Supremo Tribunal Federal, e ele me dizia que, na sua visão, hoje são os temas que representam as 3 maiores tendências reflexivas do planeta. E aí ele lembrava, inclusive, da derrocada de alguns regimes fechados em pleno Oriente Médio, recentemente. Ele dizia que as 3 maiores tendências mundiais são a democracia, a ética na política e a proteção do meio ambiente. Então, dentro desses temas, o MCCE encarna duas dessas preocupações. Porque a democracia e a ética na política, elas não são dissociáveis. Não se pode ter a democracia não pode ser vista como algo meramente procedimental, como algo formal, como se a democracia se resumisse a eleições. Quando, na verdade, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos já afirma não apenas a necessidade de eleições, mas as eleições devem ser periódicas e devem ser legítimas. Eu dizia numa palestra proferida no Tribunal Regional Eleitoral aqui do Distrito Federal, no ano passado, perguntado sobre a possibilidade de uma emenda constitucional que viesse a instituir um 3º mandato, que era um tema que ainda se discutia. Assim, alguém ventilava essa hipótese e tal, embora nós víssemos que nem havia nunca houve realmente nos parece uma ação concreta para que isso acontecesse, mas como havia um debate que pelo menos merecia ser discutido no campo jurídico, se levantou na turma, entre juízes, entre magistrados que integram a magistratura eleitoral aqui do Distrito Federal, sobre a possibilidade de se ter uma 3ª eleição de um presidente da República ou de qualquer mandatário do Executivo. E eu respondia de forma convicta que não, porque entre as nossas cláusulas pétreas está a defesa intransigente da República. E a República, ela demanda uma apresentação do Estado de forma imparcial, impessoal. O mandatário, ele está ali transitoriamente. Uma medida, uma emenda que viesse a representar o risco de alguém poder ser reeleito indefinidamente, ela representaria um atentado à República. Porque a República não pode conviver com a detenção perpétua de um mandato que não pertence a si, mas que pertence à coletividade dos cidadãos, que outorgam o poder político por via constitucional para que alguém transitoriamente o exerça em nome dessa cidadania. Então, a emenda do 3º mandato, a meu ver, ela estaria fadada ao insucesso, se não no Congresso, ao menos no Supremo Tribunal Federal, por conta justamente dessa sua vocação para
abolir no futuro a República, para danificar, para abalar a República. Até por isso que as cláusulas pétreas, elas não dizem que elas não vedam apenas emendas que atentem diretamente contra alguns dos direitos fundamentais, alguns dos direitos e garantias fundamentais. Mas basta, segundo o próprio texto constitucional, que ela seja tendente a. Não será admitida emenda tendente a. Então, no nosso ver, essa emenda do terceiro mandato, ela seria tendente a suprimir a República, pelo menos na pujança que dela espera a Constituição de 88. Mas por que estamos falando de emenda de um terceiro mandato? Para lembrar essa importância que a democracia ganhou no Brasil. A democracia me parece absolutamente uma conquista irrevogável, uma conquista irretratável. Não acredito na possibilidade de futuros insucessos, de futuros reveses contra a democracia. Então nós precisamos aprender a conviver com ela. Nós não temos outra opção que não a democracia. Ninguém quer outra opção que não a democracia. Então nós temos que conviver com ela. E a democracia requer, como eu disse, eleições não apenas periódicas, como legítimas. E aí é que está o grande desafio do movimento de combate à corrupção eleitoral. Não de ser contra as atividades políticas, não de ser contra a política em si, mas pelo contrário, de reafirmar sua importância pela via da colaboração para a construção de eleições cada vez mais justas, cada vez mais éticas, que cada vez convençam mais pelos seus resultados, que cada vez representem melhor, que cada vez surtam efeitos no sentido da construção de uma representatividade melhor. E essas eleições, elas aos poucos estão sendo construídas dessa forma no Brasil. Eu acredito que o movimento de combate à corrupção eleitoral, ele deu 2 passos importantes nesse sentido, embora outros possam ser mencionados. Esses 2 passos importantes foram a conquista da Lei 9.840, que é a lei que instituiu simplesmente uma norma que, incrivelmente, se precisou afirmar que não se poderia comprar votos nas eleições. E que não se poderia desviar o aparato administrativo para fins eleitorais. Até 2000, eram raríssimos os casos de perda de mandato por abuso de poder político ou econômico nas eleições. De 2000 para cá, nosso último levantamento oficial dava conta de 697 cassações entre governadores de estados, senadores, deputados federais, estaduais e centenas de prefeitos e vereadores. Na época eram quase 500 prefeitos e vereadores que haviam perdido o mandato por força dessa lei conquistada pelas entidades que em 2002 passaram a constituir o movimento de combate à corrupção eleitoral. E esse movimento, essa rede, que depois passou a ser integrada com muita fibra pelo CONFEA, ela engendrou na sociedade essa ideia, apresentou, construiu essa ideia de que era possível e de que era preciso a exigência de um certo grau de informações positivas acerca dos candidatos. Não era possível que determinadas marcas presentes no histórico pessoal dos candidatos fossem consideradas irrelevantes para a aplicação do direito eleitoral. E decidiu-se estabelecer marcos mais rigorosos do que o que a legislação previa. E esses marcos estão delineados no que se convencionou chamar, no que se apelidou de Lei da Ficha Limpa, que é a Lei Complementar 135, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 4 de junho de 2010. Conquista nossa, conquista de todos nós, conquista dos senhores e das senhoras, de muitos CREAs que se envolveram, que mandavam assinaturas dos eventos do sistema onde eram coletadas essas assinaturas. Vitória da Igreja Católica, vitória de várias igrejas evangélicas, da maçonaria, da Ordem dos Advogados do Brasil, da Associação dos Magistrados Brasileiros, da CONAMP, da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público e de muitas outras organizações que se uniram para fazer com que aquilo acontecesse. Pois bem, essa é uma rápida história dos valores com os quais o movimento de combate à corrupção eleitoral é comprometido. Nós somos comprometidos
com os valores da democracia e da ética na política. Essa é a vocação do movimento de combate à corrupção eleitoral. E essa é a colaboração que nós talvez possamos dar, no sentido de dialogar, transmitir experiências. O movimento de combate à corrupção eleitoral tem uma proximidade muito grande com todas as instituições públicas que atuam nas eleições, seja o Ministério Público Eleitoral, seja a própria Magistratura Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, todas as organizações, a própria legislação eleitoral em geral. É uma matéria de trabalho cotidiano do movimento de combate à corrupção eleitoral e nós queremos colocar isso à disposição do CONFEA, no sentido de ajudar de alguma maneira. Se nós pudermos colaborar, ficamos felizes de colocar à disposição qualquer reflexão, nível reflexivo que já tenha sido desenvolvido no interior daquele movimento. Eu não estou aqui falando por mim mesmo, mas sobre essa ideia. O MCCE, antes de tudo, é uma ideia. Quem faz parte do MCCE? Eu até brinquei uma vez que já se dizia que poeta é quem se considera, né? O mesmo vale para o MCCE. É membro do movimento de combate à corrupção eleitoral quem se considera. É uma rede intangível. Nós não sabemos mais onde ela se encontra. No último levantamento que nós fizemos eram 300 comitês espalhados pelo Brasil, mas nós chegamos a várias cidades onde as pessoas, olha, nós somos do comitê daqui, mas nós não temos nenhuma ciência. Porque as pessoas entram na nossa página na internet, veem lá o manual de como se tornar, como formar um comitê, formam e estão lá. A gente descobre pela internet que apresentaram uma denúncia contra alguém que fez algo, que lançaram um manifesto. Agora, por exemplo, eu vi ontem em Mogi das Cruzes, em São Paulo, lançaram um manifesto contra um aumento do número de vereadores que fizeram lá. Fantástico. E a gente acompanha, assim, sabendo já o que a sociedade vai fazendo por conta própria. E é essa energia positiva, esse modo de ver, esse jeito de pensar a democracia e a ética, que nós queremos emprestar, se o sistema desejar, para a gente, quem sabe, apresentar sugestões, para humildemente colaborar, que a nossa única intenção é essa, contribuir com aquilo que a gente puder, para que nós tenhamos o debate sobre a democracia em todos os níveis, né? O pensador norte-americano Robert Dahl, para concluir, ele via uma democracia em todos os níveis. Quando falamos em democracia, nós pensamos nas grandes eleições, mas a democracia ela se constrói no dia a dia, até mesmo das nossas relações familiares, da maneira como pais e filhos se relacionam, das relações no ambiente de trabalho, nas relações no meio profissional, na igreja, nas associações, e é de baixo para cima que ela se constrói, e o que nós vemos publicamente é apenas a exteriorização do que é aquilo que nós somos, da sociedade que nós somos. Não é o contrário, não é algo dissociado. Portanto, ela se constrói mesmo em cada momento, em cada detalhe do dia a dia. E por isso, acreditando nessa democracia do cotidiano, do dia a dia da nossa vida, é que a gente se predispõe a participar de qualquer espaço em que a gente possa colaborar com esse debate sobre mais democracia e mais ética nos processos eleitorais.